Olá, seguidores. Nesse vídeo eu vou falar sobre a recomendação de venda que VISC11 recebeu e que fez o ativo cair bastante na segunda-feira, dia 8 de junho. Aqui é o Thiago PS, seu canal Fique Esperto. Então, aqui nessa segunda-feira temos aqui VISC11 chegando a cair 4%, né, ou até mais, batendo aqui na casa dos R$ 101. Ok, tinha fechado aqui na sexta a 105,69 e já vinha um tempo que o fundo vinha caindo, né? Que chegou a bater 111, uma queda acumulada de 8%. É o que o mercado já vinha caindo há um tempo, né? O mercado tem azedado aqui pela questão de juros. Ainda por cima veio uma recomendação de venda e derrubou ainda mais o ativo aqui na segunda-feira. Pois bem, quem fez a recomendação de venda foi o Banco Safra, tá? Que retirou o ativo integralmente da sua carteira. Aqui vou ler para vocês o que foi que eles disseram aqui sobre o Fundo Shopping da Vinci. Então, foi nesse trecho aqui onde eles abordam sobre o ambiente macroeconômico. A leitura econômica segue como fator central para a tomada de decisão. A abertura da curva de juros tende a pressionar especialmente os fundos de tijolo, mais sensíveis ao custo de capital e às expectativas de crescimento. Nesse contexto, a carteira reduziu a exposição a segmentos considerados mais vulneráveis ao patamar elevado dos juros. A saída integral de Vinci Shopping Centers e a redução da posição em pátria logística ilustram esse movimento. O segmento de shopping, em especial, tem a sofrer mais em ciclos de juros altos, enquanto alguns fundos logísticos já negociam próximos ou acima de seus valores patrimoniais, limitando o potencial de valorização. Então, teve aqui a recomendação de venda por parte do Banco Safra, e o fluxo financeiro aqui por parte do Banco Safra está bem elevado mesmo, né? Nota que nesse gráfico de comportamento por corretoras, a gente tem aqui o grande vendedor do dia como sendo o Banco Safra, praticamente na ponta vendida aqui. Quem está vendendo mesmo aqui é basicamente apenas aqui o Banco Safra. Aqui a gente pode estar falando de talvez algum institucional, algum fundo da gestora que começou a vender com bastante força VISC11. E lembro vocês que isso aqui é uma imagem compartilhada lá no meu grupo do Telegram. E caso você tenha interesse, aqui nos grupos do Telegram discutimos oportunidades que aparecem ao longo do dia. Temos um grupo para investidores holders e um para investidores traders. Ok? Caso tenha interesse, clique no primeiro link da descrição, custo de R$ 30 por mês. Mas, enfim, então temos aqui uma queda que está sendo motivada principalmente por fluxo. E geralmente quedas por fluxo são as melhores oportunidades que a gente tem para operar. Que no caso não tem aqui, questão internas aqui relacionadas a VISC11 nessa queda no momento. É mais uma queda de questão conjuntural, tá? Lembrando que na segunda-feira estamos aqui com um dia de queda no IFIX, que o IFIX é uma queda de 0,65, mas ainda assim VISC11 está com comportamento bem mais pesado, né? Caindo 4%. Então uma queda muito mais pesada, claramente aqui sendo influenciado aqui por essa recomendação de venda do Banco Safra. Com relação ao que o banco disse que é a questão de macroeconomia. E olha, realmente que a questão de juros pode impactar aqui na questão dos shoppings, mas em vocês que a situação atual do Brasil é de uma economia extremamente aquecida. Inclusive, os juros elevados é para combater essa questão da economia superaquecida que está gerando inflação. Então, talvez aqui eles estejam sendo um pouco precipitados, tá? Mas ainda assim, o segmento shopping é um segmento que eu gosto bastante. E para mim, acredito que o varejo de rua tem que sofrer muito, mas muito antes que o impacto comece a aparecer com mais força sobre os fundos de shopping, tá?
Isso porque shopping no Brasil é um oásis no deserto, né? São locais climatizados, com segurança. É basicamente tudo que falta aqui no quando você sai na rua aqui no Brasil, né? Que um calor suportável em muitas regiões do país, além da questão de segurança, um ponto fundamental aqui para se colocar o pé na rua no Brasil, né? Então, para mim, shopping continua sendo o meu segmento favorito. E que vocês que aqui que sofre com essa questão de juros mais elevados também é o segmento de lajes corporativas, né? Lajes corporativas, as empresas que em meio a essa questão de juros mais elevados, risco de desaquecimento da economia em algum momento, as empresas ficam com receio de fazer mudanças, talvez para uma laje mais cara, talvez optem por uma redução de custo fixo, dar uma enxugada na questão do escritório, ou então postergar essa questão de decisão de mudanças, né? Então, para mim, o segmento mais sensível a juros, na verdade, é o segmento de lajes. Ok, é, então aqui agora eu vou começar a falar um pouco sobre os fundamentos de VISC 11, sobre o momento do fundo, agora aqui tratando sobre a situação interna. Pois bem, ainda que não temos o relatório de maio, deve estar bem próximo de sair, tá? A Vinci solta os relatórios bem cedo, mas enfim, aqui talvez a grande novidade atualmente em VISC 11 é a venda de 5 ativos para PMLL11. Aqui uma venda que tem a possibilidade de gerar 2,13 por cota de lucro. Então, um belo lucro. No entanto, para esse lucro acontecer, boa parte dele vai ter que precisa ter a concretização da vendas de cotas de PMLL11. Porque ele vai pegar aqui 35 milhões à vista em dinheiro, então aqui vai apurar parte do lucro. No entanto, aqui o grosso vai ser via troca de cotas, né? Falando 167 milhões vai ter aqui na emissão. Então, o VISC11 vai receber várias cotas aqui do Fundo Shopping da Pátria. Para ter o lucro, precisa fazer a venda dessas cotas e aí depende de como vai estar a questão do mercado para ter esse lucro ou não. Mas enfim, é algo aqui que já está engatilhado, pode vir a gerar aqui um lucro adicional. Lembrando que a Vinci ela adora dar uma inflada na renda, né? Dar uma soltar aqui o não recorrente para fazer emissão. No entanto, como o aqui estamos no momento não adequado para emissões, é bem provável que isso não a Vinci não solte tanto ganho de capital assim no curto prazo. Com relação à minha opinião em termos de fundamentos de VISC 11, que o pior ponto que conta é o fator da gestora, né? A Vinci não é bem vista pelo mercado, até por isso sai muito pouco vídeo aqui sobre os fundos da gestora, tá? Notei um grande desinteresse do mercado pelos fundos da Vinci. A Vinci que aprontou muito lá no passado, tá? Foi a Vinci que inventou essa questão de troca de cotas por imóveis, com aquela transação aqui da Ancar aqui em VISC 11. Também aquela coisa horrorosa que eles fizeram lá no fundo de lajes dele, né? Trocando de cotas com aquela posição lá do imóvel da Globo. Uma transação horrível, né? Além disso, a Vinci também já aprontou muito aqui com a alavancagem combinada com carência para inflar a renda. No entanto, a gente pensa aqui mais no histórico recente, até que a Vinci está um dos estudos mais comportados, tá? A Pátria, Valora, Capitânia, vixe, essas daí ultrapassaram com folga mesmo a Vinci, tá? Muito piores, fazendo coisas aqui que até o diabo duvida, tá? Para conseguir crescer. Principalmente a Capitânia, né? A Capitânia é a pior de todas, né? Pior de todas, não, é difícil falar, né? Valora também. Enfim, tá uma disputa pesada aqui entre as grandes gestoras para ver qual que é a pior. A Vinci que, por algum motivo, até que está relativamente comportada, tá? Já com relação aos imóveis, é que o fundo até que vem apresentando um bom desempenho, tá? Ah, vamos ver aqui.
Vamos ver aqui a geração de caixa. Geração de caixa 5,40%, que na comparação ano contra ano, acumulada aqui é o mês de março, positivo. Aqui vendas 4,2, então empatando com a inflação, aqui já preocupa um pouco. Realmente tenho notado que os shoppings têm mantido aqui um crescimento mais em linha com a inflação, o que ainda é positivo, né? Se nesse momento aqui de crise, que situação econômica pior, a gente estiver observando um crescimento em linha com a inflação, ainda é positivo, tá? Com relação aos imóveis, olha, aqui o Fundavense com certeza não tem os melhores shoppings aqui melhor portfólio. Aqui tem o Supermelhões, com certeza um portfólio bem superior, mas também não chega a ser um portfólio tanqueira, né? Aqui o portfólio que cumpre aqui com o seu dever, tá? Ok. Outro ponto aqui também que incomoda muita gente, a questão de alavancagem. Realmente, aqui a Vinci ela gosta de fazer uma alavancagem. Aqui até marquei, contrataram bastante endividamento em CDI para comprar o Shopping BH, um excelente shopping. Smithway Mall também aqui com uma compra recente, contrataram endividamento em CDI, isso aqui é negativo. Mas, enfim, questão de liquidez, não tem aqui os que se preocupar, tá? Mesmo aqui tendo um caixa negativo aqui para o final de 2028, é que o fundo tem muito ativo, né? Que ele pode vender e destravar valor para fazer aqui algum pagamento, né? Ok? Então aqui 4 bilhões em imóveis, uma dívida de 1 bilhão. Isso aqui não me preocupa, tá? É, Então acho que é isso aqui de forma bem resumida sobre VISC 11. Então é isso, peço aqui o seu like, se inscreva no canal. Lembre-se que nada aqui é recomendação de compra ou de venda. Até a próxima.